Mesmo depois dos 60 anos do golpe que instaurou uma ditadura civil-militar no Brasil, os fantasmas do regime continuam a assombrar o presente e parecem estar mais fortes do que nunca. Perdoadas pela anistia, as Forças Armadas nunca foram responsabilizadas pela violência de Estado cometidas durante a ditadura. E com o passar dos anos, desde o processo da redemocratização, os crimes foram sendo jogados para debaixo do tapete da história. A conciliação foi tanta que em 2018 o Brasil elegeu para presidente o capitão Bolsonaro, que evocou as mesmas narrativas de 64. O medo da ameaça comunista, os lemas de Deus, pátria, família e liberdade. Eleito com um vice que era general, Bolsonaro fez renascer na população, ou parte dela, a idolatria pelos militares. Entre outras figuras, o ex-presidente fez questão de exaltar a admiração pelo torturador mais famoso da ditadura, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Com um capitão que flertava com o autoritarismo, a democracia brasileira foi se fragilizando e em 2022, ao perder a reeleição, Bolsonaro resolveu arquitetar um golpe de Estado com o apoio de parte das Forças Armadas e da população, sob os mesmos pretextos de 64. Terça-feira, 26 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, de segunda a sexta-feira. Hoje eu converso com o historiador Lucas Pedretti. Deixa eu pegar aqui os créditos direitinho. Ele é autor da Transição Inacabada, Direitos Humanos e Violência de Estado na Redemocratização, que é um livro da Companhia das Letras, e também coordenador da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL ou em Detalhes também. Oi, Gabriela, um prazer estar aqui com todas e todos vocês. Prazer é todo nosso. A gente está numa semana muito especial aqui para a gente no ICL, falando sobre democracia e também sobre os 60 anos do golpe. E aí a gente vai analisar pela perspectiva histórica, mas também por tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, já que a gente está completando esses 60 anos agora, e eu acabei de citar o seu livro também, professor da Companhia das Letras, eu acho que a primeira pergunta eu tenho que ir nesse caminho justamente. E eu vou usar até o título de um artigo seu para a revista Piauí, que é Como foi a conciliação que nos trouxe até aqui? Então é justamente essa pergunta que eu quero te fazer, por favor. Olha, essa é uma longa história, que inclusive poderia começar antes, né, de 64, porque, na verdade, se a gente pensa na história do Brasil como um todo, a gente precisa ter em mente esse traço, né, esse padrão histórico de repetição, que é uma certa forma de tentar superar os traumas coletivos, os períodos de violência, por meio de pactos de silêncio, por meio de um esquecimento forçado, né? Então a gente não viu isso só no final da transição, né, no final da ditadura militar, no processo da transição democrática, mas a gente viu isso em outros períodos da história também. Mas pensando especificamente sobre o final da ditadura militar, a gente precisa chamar atenção para o fato de que o regime começa, né, o seu declínio a partir daquilo que os próprios militares intitularam como a distensão lenta, gradual e segura, né? A abertura lenta, gradual e segura, que era uma estratégia dos próprios militares para efetivar a mudança de regime sem que isso significasse qualquer ameaça do ponto de vista jurídico àqueles que haviam dirigido a ditadura militar politicamente, mas também, principalmente, né, aqueles que haviam operado na ponta lá as graves violações de direitos humanos, os torturadores, né, e isso começa ali em 74, com Geisel, tem como um grande momento, né, um momento muito importante, todo o processo em torno da anistia, ali em 78, 79, quando vai ser efetivamente decretada a lei de anistia, mas isso segue também, né, ao longo da década de 80, né, e os períodos, os momentos políticos importantes da década de 80 dessa transição, né? Então, as eleições gerais em 82, a discussão sobre
eleições diretas ou indiretas em 84 e 85, a própria eleição indireta, né, que vai levar a chapa Tancredo Sarney para a presidência da República, e finalmente a Constituinte e a Constituição de 88. Em todos esses momentos imperou, né, uma lógica que era baseada na ideia de que era preciso sair da ditadura por meio de um processo de reconciliação. Esse era o termo usado pelos militares e pelos dirigentes civis da ditadura. Ele significava, na prática, a imposição de um silenciamento sobre as violências, os crimes que haviam sido cometidos durante a ditadura, né? Então, isso que era chamado de reconciliação ou conciliação, né, era, na verdade, o que os familiares de mortos e desaparecidos, por exemplo, vão chamar de um esquecimento imposto ou de uma reconciliação forçada ou extorquida, né? Porque ninguém perguntou a esses familiares se eles queriam participar desse pacto de silêncio. Essa foi uma imposição de militares e civis que dirigiram essa transição, tendo em vista como objetivo fundamental essa garantia da não responsabilização. E aí eu chamo a atenção para o fato de que a lei de anistia de 79, ela não é só a garantia da impunidade do ponto de vista criminal dos militares, né? Aqui ela precisa ser pensada como algo que tinha por objetivo também garantir a não responsabilização política dos grupos que dirigiram aquele regime durante 2 décadas. Ou seja, era preciso, e toda a transição é estruturada a partir da ideia de que os militares que deram o golpe e que dirigiram a ditadura agora passavam a se auto-apresentar no debate público como os próprios garantidores da transição e da democracia, né? É uma operação discursiva e política complexa e assustadora, na verdade, porque o que a gente vê quando volta lá nos documentos é que isso vai acontecendo aos poucos, né? Os militares vão se apresentando e as elites civis, a grande imprensa vão topando esse discurso. Os militares vão se apresentando como aqueles que, em última instância, vão garantir a redemocratização, né? Então, por isso que era preciso evitar os extremos, evitar a radicalização. Por isso que cada coisa tinha a sua hora. Então, essa não é a hora de uma eleição direta, essa é a hora da eleição indireta. Por quê? Porque no plano de transição pensado, formulado pelos estrategistas militares da ditadura, cada coisa realmente tinha um momento para que aquele processo não saísse do controle deles, né? Não saísse das mãos dos próprios militares a possibilidade de conduzir essa redemocratização nesses termos, né? Então é assustador como a gente sai de uma ditadura militar de mais de 2 décadas com as Forças Armadas sendo consideradas os bastiões da democracia e, em última instância, os responsáveis pela garantia dessa própria democracia. Nossa, e também me deixa um pouco surpresa, assim, surpresa não, mas é chocante o quanto em alguns aspectos parece muito com a nossa realidade de hoje, né? Eu queria, inclusive, te perguntar as semelhanças entre o golpe de 64 e também o 8 de janeiro, até pelo discurso de como se chegou até esse 8 de janeiro, né? O discurso do medo, essa exploração da evocação desse medo nas pessoas, né? E como elas se mobilizaram para estar lá na Praça dos Três Poderes, fazendo todo aquele quebra-quebra. Eu quero te ouvir sobre isso também, professor, e depois eu vou passar aqui para as medidas do governo federal atuais e acho que também tem um pouco a ver com o que você estava falando. Não, pois você começa mencionando as semelhanças com o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que elas são muito evidentes, né? Do ponto de vista dos golpes, né, entre 64 e 8 de janeiro, de fato, essa mobilização do medo, né, ela está colocada e, de novo, essa coisa que o historiador costuma fazer, né, chamar a atenção para o fato de que isso tampouco é uma exclusividade desses 2 momentos históricos, né? Então, se a gente remonta ao século XIX, né, também o medo fundamental que, por exemplo, a Revolução do Haiti causava aqui, né, como possível exemplo, né, para uma rebelião dos escravizados, esse medo foi muito mobilizado, né, naquela época, lá no século XIX, também para a imposição de determinadas medidas, né, autoritárias e, naquele momento, de constituição do Estado Nacional. Mas, voltando, né, ao século XX e ao século XXI, de fato, o que a gente tem na história do Brasil é uma reatualização desses fantasmas
que sempre aparecem quando qualquer projeto minimamente democratizante, né, minimamente voltado para uma distribuição um pouco maior de renda, para uma diminuição mínima que seja das desigualdades, né, qualquer projeto que tenta forçar um pouquinho os limites dessas estruturas sociais, econômicas e políticas tão arraigadas no nosso país, né, que garantem esse grau brutal, né, de desigualdade social, que garantem privilégios históricos, né, para determinadas classes sociais, né, e particularmente aí atravessados pela questão racial, evidentemente. Então, sempre que qualquer projeto político que coloca em xeque ou tenta forçar um pouco esses limites, aparece esses medos, essas ameaças são reatualizadas a partir, óbvio, de cada conjuntura, daquilo que é possível em cada conjuntura, mas para garantia, né, de que essas tentativas de democratizar um pouco o país, de diminuir um pouco a desigualdade social não avancem, né? A gente viu isso em 64, certamente viu isso em 2016 e viu isso agora, né, em 2022, 2023 ali, quando o que estava em jogo, na verdade, era a tentativa de garantir, né, a manutenção de um determinado projeto político-econômico que era representado ali pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelos militares, a tentativa de garantir a manutenção desse projeto, mesmo que por meio da força, por meio de uma solução militar, né? Então, para além dessa dimensão, né, de elites que não aceitam, né, ter minimamente questionadas o seu poder econômico, o seu poder político, tem essa característica extremamente antidemocrática e autoritária dessas elites que acreditam que, em última instância, eles podem impor o seu projeto de país com base na força, se necessário for, né? Então, a democracia, de fato, não é um valor para esses grupos. Ela só é um valor enquanto ela pode ser instrumentalizada a favor de seus interesses, né? Então, o 8 de janeiro é mais um momento histórico em que a gente vê a tentativa de uma imposição antidemocrática, autoritária, de um projeto político e econômico que visa beneficiar poucos em detrimento das maiorias sociais. E a gente teve o que eu considero alguns retrocessos também, vou falar já a respeito disso, mas quero falar sobre um pedido do Ministério Público Federal de responsabilização, né, de 42 agentes da ditadura por envolvimento com a morte, com o desaparecimento também dessas pessoas. E aí a ação, ela denuncia diversos tipos de envolvidos, né, integrantes do ECOD, tem também que é o órgão de repressão da época, né, do Exército em São Paulo, integrantes do IML também, do Instituto Médico Legal. Tinha entre eles, a gente conhece os nomes, por exemplo, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, o ex-coronel, e o ex-delegado, o Sérgio Fleury também. Eu quero te perguntar a importância dessa ação, primeiro, e também aproveitar aqui a sua experiência para te perguntar como é que os órgãos, eles colaboravam nessa época, né, para a produção de laudos falsos, por exemplo, de militantes e outros atos também que dissimulavam as razões das mortes dessas pessoas, dessas vítimas. É muito importante a gente pensar que a ditadura militar ela foi estruturando um sistema, né, uma arquitetura institucional de repressão extremamente complexa, extremamente enraizada na sociedade brasileira, né, e que tinha alguns pés, né, alguns eixos estruturantes muito fortes, né? Então, a ditadura ela vai, por exemplo, promover mudanças jurídicas que vão facilitar, ampliar a impunidade, né? Como, por exemplo, a previsão de que militares devem ser julgados no âmbito da justiça militar, mesmo que quando cometam crimes contra civis, algo que até hoje está vigente. Medidas administrativas, como, por exemplo, a instituição dessa figura que até hoje também, embora receba outro nome agora, né, ela até hoje opera como garantidora da impunidade de policiais, que é o auto de resistência, hoje em dia nomeado como homicídio decorrente de intervenção policial, mas que na prática é a mesma coisa, né? Essa figura administrativa a partir da qual o policial declara que, bom, essa morte, na verdade, foi fruto ali de uma resistência daquele sujeito que eu matei, e isso já é um primeiro passo que praticamente garante que aquele caso não vai ser nem investigado, muito menos
julgado e responsabilizado, né? Então, elementos jurídicos, administrativos, institucionais, ou seja, a ditadura vai remodelar o modelo de segurança vigente, né? Então, vai subordinar as polícias militares ao exército, né? Transformando-as, né, em forças auxiliares, vai criar a Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um órgão no âmbito do exército que coordena a atuação das polícias militares, naquela época, determinando que as polícias militares deveriam ser comandadas por generais do exército. E vai instituir também um eixo do ponto de vista discursivo que vai autorizar, né, essa violência em nome do Estado, ou seja, o discurso de que é preciso garantir a segurança nacional, o discurso de que as ameaças precisam ser combatidas, né, com uma mão de ferro, né, com a dureza do Estado, e tudo isso vai ser muito propício para gerar uma série de outros discursos que são, digamos assim, irmãos gêmeos desses, né? O discurso do bandido bom é bandido morto, o discurso dos direitos humanos para humanos direitos. Então, a ditadura militar estrutura esse sistema muito complexo que aí permite que ela promova essas graves violações de direitos humanos, uma amplíssima garantia de impunidade, né? Então, o que a gente nota, né, é que ao dotar as forças militares e policiais de todos esses elementos, né, então, elementos institucionais, jurídicos, administrativos, né, discursivos, políticos, se garante ali um amplo grau de autonomia para essas polícias, se garante a militarização desses efetivos e se garante a impunidade desses militares. Ou seja, é um contexto extremamente propício, né, para que agentes ajam em nome do Estado, mas a revelia, à margem da lei, e muitas vezes de forma completamente articulada com esse Estado oficial, né? Então, quando a gente, e aí é impossível não falar sobre isso essa semana, né? Quando a gente vê o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro sendo preso como um dos mandantes do assassinato da nossa companheira Marielle Franco, é necessário que a gente pense que estruturas de segurança pública, policiais são essas, né? Que estruturas militares são essas que tornam possível que uma figura como esse delegado chegue a chefe de polícia civil, né? É muito difícil acreditar no discurso da maçã podre, né? Dos indivíduos que são o problema e não as instituições, quando a gente tem ao longo do tempo repetidamente figuras como o delegado Rivaldo Barbosa chegando à frente das nossas instituições, né? E aí a gente vai ver que quem nomeou o Rivaldo Barbosa foi o Braga Neto, contra a opinião da inteligência da própria Polícia Civil, ou seja, não dá para falar de problemas, digamos, individuais dentro de uma instituição que precisa ser resguardada ou protegida, pelo contrário, né? A nossa completa incapacidade enquanto país de alterar minimamente, reformar minimamente as instituições policiais e militares ao final da ditadura, nos trouxe até aqui. Então, o que está em jogo, né, como forma de limpar esse entulho autoritário da ditadura, mas esse entulho autoritário que segue se reproduzindo e se atualizando no presente até hoje, né, no caso da Marielle, por exemplo, a gente precisa discutir seriamente as instituições militares, as instituições policiais. E aí, nesse sentido, ações como essa do MP de São Paulo são muito importantes porque elas trazem à tona essa dimensão, essa complexidade de que não se tratava ali de um ou outro, né, indivíduos que sujavam a instituição, mas tratava de uma arquitetura institucional constituída para promover essa violência em nome do Estado e que segue fazendo isso. E aí, só para fechar, né, se você me permite, assim, apesar da gente pensar nessas polícias, né, como por exemplo a Polícia Civil do Rio, que assassina Marielle, né, a Polícia Militar do Rio, de onde se formam os que assassinam a Marielle, e a Polícia Civil, de onde vem um dos mandantes do crime,
A gente precisa pensar nessas estruturas como uma herança da ditadura, é claro, mas a gente precisa pensar que a ditadura também herdou algo antes, né? Porque essa violência, na verdade, ela não começa em 64. Então, essas instituições policiais e militares, historicamente no Brasil, foram usadas para violentar determinados corpos, determinados segmentos da população, né? E aí pensar não só como uma herança da ditadura, mas como herança de um passado escravocrata e colonial que sempre colocou uma juventude negra, periférica, favelada como seu alvo prioritário. Professor, que bom que você trouxe essa colocação, porque uma das perguntas que eu tinha para te fazer é justamente como é que a violência de Estado continua permeando a vida das pessoas. Eu acho que o caso da Marielle e essa notícia que a gente teve nesse 24 de março a respeito da prisão dos mandantes e também de um agente, né, um delegado que planejou a morte é fundamental, é um puro suco de Brasil, de política, e não no bom sentido da palavra, né, mas falando aqui sobre milícias e também corrupção policial, tudo isso junto, eu acho que dá um bom termômetro dessa pergunta que eu ia te fazer. Agora, eu quero falar sobre o cancelamento por parte do governo Lula, né, do governo federal, desses atos oficiais em memória da ditadura, né, dos 60 anos do golpe de 64, o que estava sendo planejado, inclusive a gente já soube pela imprensa, que vasculhou documentos oficiais, era um pedido de desculpas, né, e também, além disso, quase que em ato simultâneo, desistiu de criar um Museu de Direitos Humanos, que também, especialmente voltado para essa memória, que foi uma promessa do ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi ao Chile em setembro do ano passado, inclusive para lembrar a data do golpe, né, chileno, de 50 anos. A gente tem também uma expectativa, até hoje, que não foi cumprida, sobre a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura, né? Deveria ter acontecido em outubro do ano passado, essa era a expectativa, até agora a gente não teve nenhuma sinalização sobre isso. Uma cobrança, inclusive, que já veio até por parte do Ministério Público Federal. Aí, duas coisas aqui, eu quero ouvir a sua avaliação como, né, historiador e também coordenador da Coalizão Brasil por Memória, e também saber se vocês têm conseguido, como coalizão, algum tipo de diálogo com o governo Lula a respeito disso. Olha, vamos começar pela segunda. A gente estabeleceu a coalizão se forma durante a campanha eleitoral de 2022, né? Exatamente porque a gente entendia que era importante articular e coordenar pessoas que foram atingidas durante a ditadura militar. Então a coalizão tem muitos ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos, pessoas que militam nesse campo de várias formas. A gente precisava coordenar nacionalmente essas entidades, essas organizações, esses militantes, num esforço de evitar o aprofundamento daquele autoritarismo que já estava em cena desde 2018, com o governo Bolsonaro. Então, a coalizão faz, né, com muita ênfase e sem menor dúvida, de forma correta, a campanha do Lula, né? Nos engajamos nesse processo de várias formas possíveis, estivemos presentes na posse, enfim, individualmente e enquanto militantes, né? Enquanto organização. E desde o início a gente estabelece também um diálogo com os GTs de transição. Então a gente conversou com os GTs que cuidaram dos temas relacionados ao Arquivo Nacional, temas relacionados a essa pauta, né? O GT que cuidou dos direitos humanos. De fato, o governo Lula cria uma institucionalidade no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos que não existiu em nenhum governo anterior, que é uma assessoria especial de defesa da democracia, memória e verdade, né? Algo uma demanda que nós apresentamos, né, nas reuniões do GT de transição. E mantivemos um diálogo e uma parceria com o Ministério, né, com essa assessoria que é dirigida pelo Nilmário Miranda, ex-ministro dos Direitos Humanos. Ano passado estivemos em Brasília em alguns eventos importantes, né, que o governo fez no âmbito dos 59 anos do golpe, uma primeira reunião com anistianos, uma primeira reunião com familiares. E mantivemos um diálogo importante com o Arquivo Nacional, inclusive fazendo parcerias, né? Então, isso, inclusive, mostra como nós tínhamos uma expectativa, né,
de que o próprio Lula e o governo teriam aprendido algo com a experiência do Bolsonaro e com a própria experiência do 8 de janeiro. Né? Porque a verdade é que em nenhum governo, né, mesmo os governos petistas anteriores, essa pauta era uma prioridade. Ela nunca foi, ela avançou. É fato que ela nunca avançou tanto quanto nos governos Lula 2 e Dilma, mas ela nunca foi uma prioridade, uma agenda prioritária. E a gente tinha a expectativa, né, de que após o bolsonarismo, após o 8 de janeiro, essa agenda ia ganhar uma centralidade significativa. Né? Então, até diante disso, dessa expectativa e dessa interlocução, né, positiva e produtiva com o governo federal, que essa decisão do presidente Lula e do governo, ela cai para nós como uma decepção e uma frustração muito grande, para usar aqui dois eufemismos. Né? É altamente frustrante, decepcionante e beira um incompreensível essa decisão. Né? A gente, inclusive, soltou uma nota em que a gente ressaltava, né, como a gente entende que o presidente Lula é uma figura marcada pela coragem, né, na sua trajetória pessoal, na sua trajetória política, de enfrentamento à Lava Jato, de enfrentamento a tudo que ele enfrentou na sua vida política e pessoal. A posição extremamente corajosa que o presidente Lula adotou, por exemplo, ao denunciar o genocídio em Gaza, e diante disso se torna ainda mais incompreensível uma posição que não tem outra palavra para definir que não a de uma posição de covardia diante dos militares brasileiros em relação ao golpe de 64 e aos 60 anos do golpe. Né? Porque me parece que, para usar um termo militar, né, soa como capitulação, né, diante de uma instituição que nunca esteve, né, cuja conjuntura assim, nunca foi tão favorável para que essa instituição militar fosse reformada. Né? Era isso que a gente debatia muito na época da transição, no início do governo. Nunca houve tanta oportunidade para se debater a necessidade de reforma institucional nas Forças Armadas quanto agora, depois do 8 de janeiro, depois do que foi, né, o genocídio na pandemia coordenado por um general, do que foram os crimes, né, das joias, né, que envolveram os militares até o pescoço, o próprio governo Bolsonaro como tudo. Então, havia ali uma janela de oportunidade política para se pautar a necessidade de uma reforma institucional nas Forças Armadas inédita, porque na redemocratização isso não foi colocado, pelo contrário, porque durante a redemocratização imperou aquele discurso que eu falei de que as Forças Armadas eram necessárias para garantir a própria democracia. E no imediato pós 8 de janeiro, isso foi minimamente rompido. Né? Você via editoriais de jornais da grande imprensa, historicamente muito alinhados com a defesa dos interesses das instituições militares, jornais criticando, defendendo reformas institucionais, ou seja, havia um clima na sociedade, né, de debate desse tema. Então, diante desse clima, diante dessa expectativa, né, de uma oportunidade histórica, essa decisão se torna ainda mais incompreensível. E aí a gente tem uma discordância respeitosa, mas profunda com a fala do presidente Lula, de que é preciso discutir o 8 de janeiro e não 64, como se fosse possível discutir um sem o outro. Agora, principalmente o que nos chama a atenção é essa ideia de que não se pode remoer o passado. Né? E a gente insiste que falar sobre 64 não é falar sobre o passado. Falar sobre 64 é falar sobre o presente. Falar sobre 64 é falar sobre o futuro. Ou seja, é falar sobre um país que não pode aceitar que militares e policiais planejem o assassinato de uma vereadora, de uma mulher negra, favelada, socialista, como a Marielle Franco. Né? Então, esse acerto, né, por exemplo, que o governo foi imprescindível, né, a entrada da Polícia Federal e a decisão política do governo de apoiar o avanço das investigações, mostra que o governo sabe que é preciso falar sobre o passado. Sabe que disputar o passado é necessário para disputar o presente e disputar o futuro. Então, a pergunta é por que não falar sobre 64? Né? E aí entra em cena essa figura, né, de uma instituição militar que segue operando como uma ameaça à democracia e que a gente continua com dificuldade de enfrentar. Né? Então, é de fato frustrante, decepcionante essa posição, né? Ela tem sido muito criticada pela coalizão, pelos familiares, por historiadores, por dirigentes petistas, né?
Então, eu não acho que... não me parece que ainda haja possibilidade de mudança, de reversão dessa posição, mas que pelo menos, né, essas críticas possam reverberar no governo como uma forma de que isso não significa um abandono completo da agenda, né? Se já houve o abandono da efeméride, né, que foi muito grave, que isso não significa um abandono da agenda. Então, que a gente possa continuar pensando na reinstalação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, que a gente possa continuar pensando em medidas que vão na direção daquilo com que o presidente Lula se comprometeu na prática, né, que é defender a democracia. Exatamente. Professor, quero muito agradecer pela sua fala, extremamente lúcida, pelas suas colocações aqui. O professor Lucas Pedretti, que é historiador, doutor em sociologia, também coordenador da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, e autor de A Transição Inacabada, que vai ser lançado pela Companhia das Letras em abril desse ano, daqui a pouquinho. Foi um prazer te ouvir, professor. Quero te agradecer mais uma vez e seja sempre muito bem-vindo aqui no ICL e no Em Detalhes também. Eu que agradeço pela oportunidade e contem sempre, estou à disposição. Obrigada. Até uma próxima. Aproveito para falar também sobre a nossa campanha essa semana em favor da democracia. A gente tem falado aqui sobre investigações contra Bolsonaro. A gente que esteve por um tris no 8 de janeiro de um golpe de Estado. Isso mostra o quanto é importante a gente defender a nossa democracia, estar em constante vigilância, em constante exercício da nossa cidadania também para garantir que a gente não seja manipulado. Então, a gente está lançando essa campanha essa semana, que é o Golpe Nunca Mais, e a gente quer te convidar também para lutar do nosso lado e defender a nossa democracia e combatendo a desinformação. E lembrando que aqui no ICL a gente não tem nenhum patrocinador, quem patrocina o ICL é a nossa comunidade, portanto, quando você apoia o nosso jornalismo, você está apoiando o nosso trabalho também. Então, a gente queria te convidar para se tornar um membro do ICL, e em detalhes.com.br você pode se inscrever e fazer parte da nossa comunidade também e ter acesso às nossas aulas, nossos conteúdos exclusivos também, inclusive garantindo bônus incríveis, mas a gente tem por tempo limitados, inclusive esse bônus, mas também você pode ter acesso ao nosso web documentário a respeito de democracia e também aos 60 anos do golpe. Em breve você vai saber todos os detalhes a respeito disso, a gente está lançando agora para vocês. Então é isso, gente, obrigada, você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, todos os dias, segunda a sexta-feira. Lembrando, agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência, tem o Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Estamos também nas plataformas de áudio para você que não nos acompanha no YouTube, ou para você que perdeu o episódio no YouTube, ou para você que quer ouvir de novo, sempre dá para ouvir também na sua plataforma preferida de áudio. Até amanhã. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpe de Estado. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo no Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL.